Glórias a Deus, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe também a sua família. Já estamos por aqui, eu, pastor Francisco, junto também com o missionário Elisandro. A paz do Senhor para todos vocês. Está todo mundo bem? Por lado de cá estamos todo mundo bem. Aqui nós crescemos juntos na graça e no conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. É @17e. O meu link para inscrição é @17e. É isso aí, povo de Deus abençoado. O tema da nossa live está aí. Olha o tema da nossa live aí. Hoje o nosso podcast vai bombar. Deixa aquele like já para que o YouTube recomende aí o nosso canal. Estamos ao vivo aqui já no nosso canal aqui, Irmãos em Cristo, no podcast. E ao vivo também no canal do missionário Elisandro. Olha aí, ó. É isso aí, irmãos. Nós vamos estar falando sobre um assunto que tem repercutido demais aí, né, nos últimos dias. Né? O The King, The Power, The Matter. Família, pra você não. Mas que é isso aí. The Power? E a irmã que falou lá, o que ele falava no altar? Já deixa aquele like, compartilha também os nossos vídeos também. Se inscreva no nosso canal e também seja membro também, ajudando os nossos canais a crescer. Hoje, podcast The King, The Power, The Matter, The Best. De onde surgiu? O que está acontecendo? Hoje nós temos muita coisa, prometo que vocês vão rir muito e nós vamos estar debatendo e falando muito também dentro da Bíblia Sagrada. Não criaram problema com isso. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? O profeta Miguel Oliveira uma vez disse que nasceu surdo e mudo, sem as cordas vocais e etc. Pode confiar, até que ele simplesmente olhou para sua mãe com 2 meses de idade e disse: tem que falar uma coisa pra vocês, viu? Uma coisa pra vocês, viu? O jovem aí é realmente muito fera. Além de profeta, mostraram para ele o enorme talento que ele tem com os remixes também, cara. Muito está se comentando sobre Miguel Oliveira, né? E eu aqui que não sou bobo nem nada, não vou perder meu tempo, vou fazer um vídeo também sobre o Off the King, The Power, Irmãos, vamos segurar aqui um pouquinho, eu vou estar lendo aqui um texto bíblico, em seguida nós vamos estar continuando aí, porque nós temos muito que falar, muito que debater hoje. O texto bíblico que se encontra no livro de Marcos capítulo de número 3, o verso 24 diz assim, ó: se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem o seu fim. Querido, nós sabemos que nos últimos dias aí, houve aí a grande queda, né? O falso profeta Miguel Oliveira, com as suas mentiras, com o seu charlatanismo aí nas redes sociais, enganando as pessoas, e nós vamos estar falando o que aconteceu. Logo depois da vinheta desse vídeo aqui, eu vou estar falando aí como que a justiça, ela se pronunciou a respeito de tudo isso. O missionário Elisandro vai estar lendo também um versículo muito forte, muito importante também, que repercute tudo que nós vamos estar trazendo aqui hoje. Fica à vontade, missionário Elisandro. Verdade, verdade. O Miguelzinho teve aí, né? Fez e agora está colhendo os frutos do que ele plantou. Verdade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará, de quase todo aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho de todo o reino, por todo o mundo, para testemunho, e todas as nações, então virá o fim. Glória a Deus, louvado seja. Se você quiser ouvir a minha sincera opinião sobre o Off the King, The Power, esse aqui foi o vídeo que eu fiz. Um salve para esses membros maravilhosos. Você tem tanto membro nesse canal aqui agora, me sinto abençoado.
pastor. Eu sou profeta. É um profeta, remixeiro e Irmãos, eu confesso para vocês que em todos os meus anos, todos esses anos que eu tenho aí servindo ao Senhor, como pastor há quase 20 anos aí, eu nunca vi uma coisa que repercutiu tanto no nosso meio, bem aí. Essa história desse jovem aí, né, que precisou a justiça, o Ministério Público e até mesmo o Conselho Tutelar, não é mesmo, Elisandro? Sim, verdade. Até mesmo o Conselho Tutelar. Nós vamos estar mostrando o início do jovem Miguel, nós vamos estar mostrando também o meio caminho e também o fim, a queda desse falso profeta, bem aí. Vamos soltar a vinheta. cover do Silvio Santos também. Foi! Eu bastei Jesus, toma rápido. Pelo amor, essa parte... Lembrando os irmãos que nessa caminhada houve muitas blasfemas, né, missionário Elisandro? Muitas blasfêmias, muitas. Nós nunca vi tanta blasfema com o nome de Deus, né, com os frutos do Espírito Santo, os dons, né, do Espírito Santo, e até mesmo aí o Espírito Santo de Deus, língua, chacota, coisas estranhas. Era estranho mesmo, né, Elisandro? Muito estranho. Vamos Muito lá. estranho. A gente ainda me pega, cara. Eu quero carne, Isabel. Ai, vamos lá. O Carlos, Isabel. Anda comigo, Carlos. Deixa eu falar seu nome pra mim, tá, filha? Anda com... O Carlos estava desconfortável já, pô, puxando ele pelo braço. Assim. Quem costuma puxar a mão da gente é o cabeleireiro da gente, né, pô? Você está ligado no que eles fazem, né? Carlos. Eu sou profeta. Minha boca dá Olha aí, conta da gente. glória. Presta bem Adorei essa atenção aí. olhadinha de vilão de desenho animado que ele dá, velho. Parece que o vilão vai dar um... Irmãos, eu quero que os irmãos entendam, nós estamos soltando o áudio dos vídeos, mas você que quer saber sobre esses vídeos, na internet está cheio, canais sociais, em todas as redes sociais, é um negócio que está abalando geral, não é isso mesmo? Verdade. Pois é, irmãos. Então, por isso eu estou colocando apenas os áudios, porque por causa do direito de imagem, né? O Isso. direito de imagem e até mesmo também os direitos autorais, para que os nossos canais não sofram nenhuma repercussão, nenhuma restrição. Solta a vinheta. Uma aprontada, sabe? Para você que não conhece o missionário Elisandro, ele está bem aqui do meu lado, irmãos, ó. Paz do Senhor para todos vocês. É isso aí, já estamos por aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos soltar aqui. Saio que me Jofasse que me devolve-me. Tralalero, tralalá. Tem uma plateia na frente dele assistindo. Ele quer falar olhando para as paredes. Nós estamos ao vivo aqui direto do estúdio Irmãos em Cristo no podcast do Pastor Francisco, junto com o missionário Elisandro. Quem não me conhece, pode dar uma viradinha ali para mostrar ali. Quem não me conhece... Quem não conhece aqui é o Pastor Francisco, esse daí, ó. Deus abençoe em nome de Jesus e fica conosco que nós temos muita coisa para apresentar hoje. Um abraço, seja bem-vindo ao nosso canal. E aqui também todo. Como é que é isso? É só dar uma enrolada na fada e simplesmente Prepara falar que a gente vai se divertir muito hoje, viu? Escute aí. qualquer coisa? Essa aqui é a metralhadora do jovem, né, do jovem Miguel Oliveira, a metralhadora. E eu vou falar que essa metralhadora do Miguel, né, essa chacota com as línguas estranhas, não veio dele. Tem gente por detrás e hoje eu vou mostrar tudo. Nós vamos estar falando tudo, desmascarando quem está por detrás de tudo isso. Isso. Jogo. O moleque até boss do Super Mario tá virando agora, cara. Interessante. Ele deve curtir jogar muito videogame, né? Esses barulhinhos assim, deve ouvir lá nos joguinhos lá e etc. Minha sincera opinião, como eu já falei no vídeo passado... Lembrando os irmãos que tudo isso ele está fazendo em cima do altar, em cima do púlpito, dentro das igrejas, irmãos. O que está acontecendo hoje em dia? É a volta de Cristo? Queridos, a volta de Cristo nunca esteve tão perto como está hoje. Verdade. Eu acho que ele só seja muito novo para fazer isso. Eu acredito que ele não esteja desenvolvido ainda para falar sobre um assunto sério. É verdade, porque né, se Zé? sempre existiu Por a verdade. pregação e a galera só tá reclamando Só agora, tem quer 15 dizer anos, né? que Só tem 15 alguma anos. coisa de errado não está certo. E é aquela coisa, cara, enquanto tiver gente para acompanhar ele, ele vai continuar. É assim com qualquer pessoa. É interessante que a Bíblia relata sobre isso, né? Verdade. A Bíblia, as cartas de Paulo, a carta de Paulo, os apóstolos de Paulo, diz que os crentes têm que deixar de ser menino, né? Fala. Porque são meninos que são levados por ventos de doutrina, gente. O que está acontecendo?
No início mesmo. お前はもう死ん Pô, eu tô vendo uma galera postar um tanto de negócio assim, falando que vai formar grupinho pra atacar o moleque, etc. Tá aqui, 95. Irmão, para que os irmãos possam entender, se o Ministério Público não intervesse, se o Conselho Tutelar não intervesse, ele estava correndo o risco de ser linchado, gente. Olha o ponto que chegou. 5% disso seja apenas uma zoeira, pô, ninguém vai bater no moleque 95%. Tem uns 5% que realmente queira fazer algo demoníaco contra o moleque, cara. E essas pessoas que é o problema? São pessoas que saem do meme, cara. Misericórdia, né? Misericórdia. Poucos aqui estão entendendo o que eu tô Pega dizendo. no muro. A casa é minha e vai ter. Eu li bem aqui, né? O reino dividido não subsistirá, né? Não permanecerá firme. Olha, a Bíblia diz que o Senhor não se deixa escarnecer, irmãos. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Solta a vinheta. Cultural, abre a boca! Meu Deus, irmão do céu. Quando chegar nos 25 anos de idade, as cordas vocais dele vai estar igualzinha do Zezé de Camargo, bicho. Agora o cara aqui se segurando pra não rir. Esse cara deve ser uma pessoa bem próxima dele. O cara nem esconde mais. A dona Vilma aqui até pedindo pra ele parar, mas ele tava olhando pra frente, pô. Não conseguia ter um contato visual com ela. Aumenta a música aí! Esqueceram de aumentar a música? Colocar o girando do Silvio Santos. Nossa! Energia positiva para as pessoas. E muito The King of the Power, Misericórdia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Que hoje bater na sua porta para te apresentar algo que pode ser um grande ponto de virada na sua carreira. Te convidar. Ele chegou pra guerrear, ele desceu na terra. Queridos, se nós tivéssemos que bater palmas, aqui não é para esse profeta, não é para esse jovem menino, mas sim para esses crentes meninos, né? Doentes, né? São crentes doentes que preferem ouvir Deus falando na boca desses falsos profetas do que ir aos pés do Senhor. Não é mesmo, Elisandro? Isso é verdade. É triste, né? Muito triste essa situação. Ele chegou pra guerrear, pista de fogo, barão de guerra. Vendo isso aí, a galera pensa que ele tá possuído assim, etc, né, cara? Sabe quando você tá naquele momento assim, muito inspirado, cara? É como se ouvir a música mais da hora da tua vida, sabe? Você se sente assim, cara, vai criando uma adrenalina dentro de você. E é igual eu, o Betinho, ia pra carro, que não entende. Não, mas que carro, Vinícius? Cala a boca. Agora imagina o profeta me tudo falando. Dos mesmos criadores. Corn and Ice Cream. Vou ter que colocar esse vídeo aqui pra vocês. Do Sai da Frente, Satanás. Esse aí é mito demais da conta. Sai da frente, Satanás! Há notícias que não sabemos se seja verdade ou não. Irmãos, é muito forte, né? Irmãos, eu vou estar colocando aqui para vocês qual que foi o pronunciamento aqui do Conselho Tutelar, do Ministério Público, viu? Você que está nos assistindo aí direto do canal do Missionário Elisandro e também aqui do nosso podcast Irmãos em Cristo. Olha, preste bem atenção aqui, ó. Isso aqui é o início da queda dele, hein? Olha aí, ó. O pastor Miguel Oliveira, de apenas 15 anos, virou alvo de ameaças depois de suas pregações viralizarem nas redes sociais. Olha o ponto que chegou. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, com mais de 1 milhão de seguidores, o jovem passou a ser chamado de anticristo e herege por críticos que contestam os seus métodos. Parte do segmento evangélico também se posicionou contra ele. Segundo relatos, as críticas giram em torno de 3 principais pontos: a suspeita de que o pastor simularia falar línguas desconhecidas, o pedido de doações via Pix durante os cultos e os anúncios de curas milagrosas. Em uma dessas ocasiões, por exemplo, Miguel chegou a rasgar o laudo médico de uma fiel com diagnóstico de leucemia, alegando ter curado a doença. Nas redes sociais, enquanto alguns internautas pedem ações contra o religioso, outros saem em defesa do adolescente e alertam para a responsabilidade. É engraçado que essa mulher aí que ele rasgou o laudo, né? Essa mulher que ele rasgou o laudo, ela se manifestou aí nas redes sociais, dizendo que de fato, desmascarando ele, que de fato o Miguel mesmo ele não cura nada, né? E ela continua doente ainda,
Elisandro, ela Que situação que chegou. continua doente ainda. Continua doente. E ainda tomando os remédios, né? Realmente ela tem um câncer, né? Então, não curou nada. Não foi curado, ali não não. teve cura nada, né? Olha. Sobre suas ações, lembrando que ele ainda é menor de idade. Diante da repercussão, Miguel Oliveira publicou um vídeo afirmando que está refletindo sobre as críticas e que vai fazer um pronunciamento oficial nos próximos dias. O jovem é membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba, São Paulo, e realiza cultos em diversas cidades do país. Para mais informações sobre esse caso... Irmãos, agora eu vou soltar aqui o outro vídeo. Esse aqui também, ó, ele é muito importante. Preste bem atenção aqui, ó. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaça. Você que está nos assistindo aí, nós estamos ao vivo aqui do nosso podcast Irmãos em Cristo, do nosso canal, e junto também ao vivo com o canal do Elisandro Batista, a voz que clama no deserto, o missionário Elisandro também aqui, ó, ao meu lado aqui, ó. E nós estamos aqui ao vivo, viu? Direto das nossas redes sociais, aí do nosso podcast Irmãos em Cristo. Solta a vinheta. Após acusações de explorar a fé alheia. Eu apurei que representantes do Conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, poderá continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática em redes sociais e veículos de comunicação que o fez ultrapassar 1 milhão de seguidores. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos às sanções legais, o que pode levar até ao afastamento do filho. O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que Miguel Oliveira estaria, possivelmente, envolvido em situação de exploração religiosa com suposta finalidade financeira e negligência dos genitores. A conversa com a família do pastor Mirim ocorreu na cidade de Carapicuíba, em São Paulo, onde ele mora, e foi acompanhada por uma equipe de psicólogos e neuropsicólogos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público de São Paulo se debruçam sobre o quadro de violência psicológica a que Miguel Oliveira tem sido submetido nas redes sociais, após vídeos do pastor viralizarem. As duas instituições estão se comunicando entre si sobre o caso. Em um vídeo que gerou revolta, o pastor rasgou o laudo de leucemia de uma mulher e afirmou que a havia curado do câncer. Chamado de anticristo e profeta do demônio por críticos, o religioso também viralizou ao falar línguas desconhecidas durante os cultos, um suposto sinal de proximidade com o mundo espiritual. Miguel Oliveira afirma que nasceu sem tímpano e sem as cordas vocais, mas que foi curado milagrosamente aos 3 anos de idade. Em conversa com a coluna, a assessoria do pastor classificou as ameaças como absurdas e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho. Irmãos, quem não conhece esse rapaz, esse jovem rapaz aqui, ele é o Miguel Oliveira, que está repercutindo demais aí, né? Que precisou a justiça, né? O Ministério Público, junto com o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, para poder parar esse moleque bem aqui. Agora, uma pergunta, né? Uma pergunta que nós temos que... Eu vou até soltar aqui esse vídeo. Eu quero dizer que deixa nos comentários se você concorda com esse pastor, a visão que ele tem a respeito de crianças, né? Crianças cedo demais está pregando aí o Evangelho de Cristo, né? Nós vemos como resultado o que está acontecendo e o que aconteceu com o Miguel, esse jovem menino, né? Que não tinha uma raiz, né? Pelo que eu sei aqui nós vamos estar falando, ele não tinha uma raiz, né? Não tinha um fundamento, não tinha discipulado, do nada apareceu, né? E já eu sou profeta, né? Eu não sou pastor, tem vídeos aí na internet que ele fala, né? Eu vou estar soltando aqui esse vídeo. Olha aqui, eu quero que todos vocês deixem nos comentários o que você acha, né? Se esse pastor está certo, se ele está errado, né? Não, Luiz? Isso. Vamos deixa nos comentários para ver o que acha. A pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por 2 razões. Primeiro, que não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que o mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. Isso é um grande problema para a Igreja de Deus. Para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, uma criança, via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, um preparo necessário.
uma formação necessária para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Primeiramente, eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em primeiro... Isso daqui é muito importante, né, Lisandro? Porque hoje nós vivemos aí uma geração, né, que só querem igreja de revelação, né? Isso, Só sim, querem, verdade. só estão, que nem eu disse aqui, né, são os crentes meninos, só estão atrás de igreja de revelação. E eu concordo mesmo com o pastor Hernanes, que é o pastor Hernanes que está dizendo, ele tá certo no que ele está dizendo, né? Porque profeta hoje em dia não tem mais. Se você vê esse profeta que está levantando o dedo, torcendo o queixo para um lado, entortando o dedo e dizendo assim, diz o Senhor, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Gente, foge disso daí porque não convém, não tem base bíblica, né? Porque, como ele disse aqui, profeta de hoje mesmo, os profetas de hoje, é aqueles que ministram a palavra, não é mesmo, Elisandro? Que leva a palavra, na verdade. É que prega a palavra, Prega né? a palavra. E aí nós estamos vivendo uma época que a palavra de Deus, ela está escassa, né, Elisandro? Verdade. A palavra de Deus está escassa. Vamos continuar aqui, Carlinhos. Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as Escrituras. Verdade. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta de Deus, trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Irmãos, para você que não sabe o que quer dizer anátema, né? Malditos, viu? Amaldiçoado. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje o evangelho de Cristo, irmão, eles estão muito ramificados, né? Estão ramificados demais aí o evangelho de Cristo. Tem uma frase muito bem aqui, eu quero até ler essa frase. Antes de eu soltar essa frase, eu vou soltar esse vídeo bem aqui, ó. Olha como é que virou a situação, né? Virou chacota. E é tão interessante, assim quando o missionário Elisandro chegou, meus queridos, eu estava dizendo que existe vídeos agora aqui na internet para toda a família, né? A família se reúne na sala e coloca os vídeos aí e vão rir até as horas. Isso. Pode fazer a bacia de pipoca, abrir aquela Coca-Cola bem gelada, e que a família vai rir. Tem vídeos agora aí, e é interessante que essas palavras, né, the king, the power, the merit, the best, the might, virou agora marca, né, marca registrada, irmão. Vai sair roupa aí, vai sair bolsa, vai sair bonés, vai sair um monte de acessório aí, com essa marca aí, the king, the power, the best. E eu estava até dizendo para o missionário Elisandro, um pouco antes de nós começar o nosso podcast, que... Gente, vai ter um vídeo circulando na internet aí, que eu creio que a veracidade dele não é muito correta, mas quem fez o vídeo aí tá de parabéns, irmão, porque conseguiu colocar essa história aí do Miguel Oliveira como a nova novela da Globo. A nova novela da Globo, que inclusive ganhou o nome de Profeta. Não é mesmo, gente? Olha, dá uma olhadinha aqui no que esse pastor aqui ele vai falar, ó, um pastor muito conhecido também, ó. Hoje virou chacota mesmo, ó. Olha o ponto que chegamos, irmãos. Olha o ponto que nós estamos vendo. Olha as línguas que estão fazendo hoje. Olha aí, ó. Não sei se você já viu uma falsa profetisa da cara inchada, o zoião inchado. Ela é a líder da gangue. É o marido dela. Olha o ponto que chegou, meus irmãos. Olha, é uma quadrilha. Você sabia que isso faz sentido? A Bíblia chama de ladrões e salteadores, irmão. Falsos mestres. E o próprio Jesus Cristo disse isso lá em Mateus, né? Cautelai-vos, né, pelos falsos profetas. A Bíblia diz que é ladrão e salteador. Fazia a agenda do trombadinho. Pega esse povo e vê se tem uma Bíblia perto. Aí o trombadinha. Gente, se ele te engana, tu não vai sobreviver quando o homem da iniquidade, o falso profeta, o anticristo se apresentar. Se um trombadinha de 14 anos
falando um monte de blasfêmia e asneira, dizendo que está orando em línguas, convence algum de vocês. Quando o jogo começar, você não sobrevive. Verdade. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. É muito sério. Isso aí é um alerta para a igreja, irmão. No caso, a igreja brasileira. Se esse menino aí, ó, brincando, ele está sendo manipulado por pessoas. Eu vou estar mostrando aqui a prova do que está acontecendo. Eu vou mostrar quem está por detrás. Hoje nós vamos falar tudo. Se é para tirar a toalha, né, Elisandro? Isso. Se é para tirar a toalha, nós vamos tirar a toalha. E eu vou falar que quem é que está por detrás disso. Esse menino aí, eu não digo que ele é vítima, porque ele sabe o que ele está fazendo, irmão. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele pegou coisa ele pegou gosto da coisa, né, que é o dinheiro, né? E a palavra de Deus diz que o dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Você está entendendo? Então, o que acontece? Se a igreja hoje, claro que não generalizando, mas a maior parte, né, que se você assistir os cultos desse jovem aqui na internet, as igrejas estão cheias, irmão. Estão cheias de pessoas que estão correndo atrás de falsos profetas. Um menino de 14 anos enganando muito, gente. Isso aqui é muito sério. Jesus está voltando. Um menino de 15 anos que está enganando a muitos. Imagine quando o anticristo vir, gente. Olha aí, ó. Olha como que é sério. Não sei se você já... Não, eu vou soltar mais aqui porque o negócio aqui está muito sério. Tem muita coisa aqui para nós falar. Eu vou separar os vídeos mais compridos, eu vou soltar logo os mais curtos, viu? Ó, vamos prestar atenção aqui que o irmão aqui vai dizer. Antes disso, eu quero ler isso aqui, ó. Deixa eu ver. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver. Não, bem aqui que eu quero ler uma... Charles Spurgeon, ele traz uma frase, que é uma frase muito interessante, irmão. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Não sei se eu vou conseguir achar essa frase de Charles Spurgeon, mas se eu não achar aqui, eu vou dar um jeito aqui, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Achei aqui a frase, quer ver? Ó? Charles Spurgeon diz bem assim, ó, um pastor batista do século XIX afirmou que chegará o dia em que, em vez de pastores alimentando ovelhas, preste atenção, irmão, Charles Spurgeon, hein? Charles Spurgeon é um batista e um teólogo, né? Ele diz que chegará o dia em que, em vez de pastores estar alimentando as ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. Isso é Bíblia, né? Em Mateus 24, Jesus também nos alerta sobre os enganos, né? Que aparecerão, né? Nos últimos tempos. Olha, nos tempos finais. Se Jesus, né, se Jesus lá atrás, ele nos alertou que nos finais dos tempos, né? Querido, está muito perto. Está perto demais, está perto do fim. O que você tem para dizer, dizendo para esse povo aí que não está se preocupando com a vida de Jesus? Pai, você que não está preocupado, que você abra seus olhos, se preocupe com a palavra de Deus e siga a palavra, obedeça e siga os mandamentos, porque estamos bem pertinho de nós presenciar o fim do mundo, que é a volta do Senhor Jesus, que será o arrebatamento da igreja. E tem um povo que Deus preparou, tem um povo preparado para este arrebatamento. Você, ainda que não se preparou, se prepare, abra seus olhos, saia do pecado e venha viver uma vida nova com Cristo, que Jesus está te esperando de braços abertos. É verdade, né, irmão? Mas, irmão, preste bem atenção, tá vendo? A importância da igreja, a igreja abrir os olhos. Se Jesus disse que nos últimos tempos nós ia haver tanta coisa dessa, olha o que está acontecendo, irmão. Na minha perspectiva bíblia, Jesus está muito perto de arrebatar a sua igreja, viu? Eu quero subir, irmão. Eu quero subir. Eu estou trabalhando para isso. Pois é. Olha aqui agora, a lei, né? A lei que se manifestou. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção aqui, ó, nesse vídeo bem aqui. É considerado crime de charlatanismo. Segura aí, falsos profetas. Segura aí, falsas profetisas. Segura aí, falsos mestres. Os seus dias estão contados. Porque, de fato, a lei do charlatanismo, ela já existe, né? Ela já existe. Só que na Câmara dos Deputados, está em pauta lá e está para ser aprovada a qualquer momento, pela maior parte, né? Unânime ali, do meio também, do nosso meio evangélico. O charlatanismo do nosso meio, o charlatanismo da fé cristã.
Então você é falso profeta, você é falsa profetisa. Se prepare que os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. Assim como caiu a casa do Miguel, vai cair a sua também. Se conserta e endireita as tuas veredas. Presta atenção aí no vídeo bem aí, ó. Religioso, a prática de é considerado crime de charlatanismo religioso a prática de afirmar, sem comprovação, possuir dons sobrenaturais, divinos ou espirituais, com o objetivo de obter vantagem financeira ou de qualquer outra natureza. Olá, meus irmãos queridos, meu nome é Jefferson Brandão e eu sou um cristão como você e Olha aí, ó, vocês que são falsos profetas, principalmente aí profeta do Pix, profeta de Life aí, ó, de falsas revelações aí nas igrejas aí, ó, que cuidem, que se preparem o seu bolso, viu? Vai parar muita gente atrás da grade aí, vai ter que pagar, viu? É aquele ditado, né? Quem não dá a Deus, né? Isso. Dá o diabo, Dá o né? diabo. Olha aí, ó. advogado, tá? Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, o projeto de lei 1341 de 2023, de autoria do capitão Augusto, do Partido Liberal, e ele também é vice-presidente nacional deste partido. Tá? Mas o que nos importa aqui é este projeto de lei, tá? Que vem totalmente em consonância com o que é denunciado, tá? Em canais como o Fuxico Gospel, aqui no meu perfil Jefferson Brandão Oficial, tá? Que fala sobre abuso religioso, tá? Abusos em igrejas, ilegalidades em igrejas evangélicas, né? Que é o nosso caso, que eu sou um cristão evangélico, eu vou falar das instituições da minha religião. A gente precisa, pelo menos, ter um pouco de conhecimento, né? Então, esse projeto de lei, vamos lá, né? O que ele se propõe? Tá? Ainda está em tramitação. Tá? Artigo 1º. Essa lei tem por objetivo criminalizar e punir o charlatanismo religioso. Prepara que caiu a casa, viu? Caiu a casa do Miguel, vai cair a tua também, viu? Olha aí, seus dias estão contados de charlatanismo. Você que fica tirando dinheiro do povo, você que é o profeta de Pix, você que é pastor de igreja de revelação, se prepare, viu? Se prepare que os seus dias estão contados. O mesmo pau que dá em Chico também dá em Francisco, viu? Verdade. Tá? Especialmente aqueles que se aproveitam da fé e da vulnerabilidade das pessoas, praticando falsos milagres e explorando financeiramente os fiéis. Parece que a gente tem ouvido muito falar sobre isso. Tá? Como se classificam esses crimes? Está no artigo 2º. É considerado crime de charlatanismo religioso a prática de afirmar, sem comprovação, possuir dons sobrenaturais, divinos ou espirituais, com o objetivo de obter vantagem financeira ou de qualquer outra natureza. Olha só, né? 2. Promover, divulgar ou realizar falsos milagres, curas ou outras manifestações supostas. Caiu a casa agora, hein, Zandro? Caiu. Caiu a casa dos falsos profetas. Você que frequenta a igreja de revelação, sai dela, viu? Pode sair que a casa está caindo. Agora está vindo à tona. A palavra de Deus deixa claro. Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem semear, certamente se fará. Verdade. Você que está nessas igrejas de revelação, você que está correndo atrás de falso profeta, você acha bonito ficar andando para cima com um monte de falso profeta, subindo um monte, descendo um monte? Você acha bonito ver o falso profeta dizendo assim, ó, pegando a chave da caminhonete, falando assim, ó, eis que o Senhor está te dando uma Hilux, eis que o Senhor está te dando uma Amarok, eis que o Senhor está te dando uma Frontier, eis que o Senhor está dando aí uma... Vai nessa para você ver, viu? Porque o mesmo pau que dá em Chico também dá em Francisco, viu? Você, quando o ladrão ele é preso no artigo 155 por roubar ali um pertence alheio. Mas aquele que também recepta, que compra a mercadoria roubada, também é enquadrado
no Código Penal. Qual a diferença para esse charlatanismo que pratica e engana aí, que a lei está dizendo bem clara que vão pagar pelos seus atos e vão para a cadeia? E qual a diferença para aqueles que também que alimentam aí, né? Alimentam também, corre atrás, aplaude, está dentro desse contexto todo. O mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Justamente sobrenaturais, com o intuito de obter vantagem financeira ou de qualquer outra natureza. Né? Não tem... Eu já participei de um culto, né, que chega um cadeirante que ninguém nunca viu na cidade e de repente ele caminha, dá alguns passos, forte, né, e depois você nunca mais vê essa pessoa de novo. Né? Eu sou testemunha disso, eu já vi isso acontecer da onde eu frequentava. 3. Explorar a fé, a crença ou a vulnerabilidade das pessoas para a obtenção de doações, dízimos, ofertas ou qualquer outra contribuição financeira de forma ilícita, enganosa ou abusiva. Pena, reclusão, cadeia de 2 a 4 anos. Cadeia para você, falso profeta. Cadeia para você, falsa profetisa. Você que se titula da noite pro dia aí um profeta, uma profetisa, né? Falsa pastora, falsa bispa, é cadeia agora. Charlatanismo é crime. Já era concedido por lei. Agora que vai o negócio, o caldo agora ficou grosso. Agora eu quero ver você aplaudindo aí, chorando, correndo, alimentando esses falsos profetas. Vai todo mundo pra cadeia. Olha aqui, ó, cadeia. O homem vai dizer bem aqui, o homem da lei aqui, ó, cadeia. Reclusão, cadeia de 2 a 4 anos e multa sem prejuízo do ressarcimento das vítimas. Gente, para tudo. É um projeto de lei importantíssima do capitão Augusto do PL, deputado federal. Precisando... Gente, para tudo. Uma salva de palmas para isso aí. Vem aqui agora. Glória seja dada a Deus. Vamos dizer, o nosso grito de guerra. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Vamos incentivá-lo, né? Apoiá-lo e pedir para que esse projeto de lei seja aprovado no Congresso Nacional. Glória a Deus. Pode contar comigo nas minhas orações, porque eu vou orar muito, viu, Elisandro? Eu vou orar muito para que seja aprovado. E vai ser aprovado, porque a casa está caindo, irmão. Está caindo. Vamos soltar esse vídeo aqui. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Vamos estar debatendo em cima desse vídeo bem aqui. Caso Miguel, investigação, Polícia Federal, pastores apoiando ele em cima do púlpito. Hoje eu vim aqui comprar uma grande briga, mas a verdade vai aparecer agora. É isso aí, gente boa, senta aí, cola aqui no Cardozão, vamos conversar? Primeiramente eu quero dizer pra você que o assunto é muito sério, polêmico, e eu sei que eu tô mexendo em um abelheiro, e é muito delicado. Eu quero dizer pra você que eu sou um homem realizado, um homem feliz, por fazer parte desta família chamada TikTok, porque essa plataforma tem me ensinado e tem me ajudado a ser cada dia melhor. Até porque a verdade nessa plataforma é princípio. Eu venho dizer algo pra você, para combater algumas pessoas que estão dizendo exatamente isso. Pessoas estão se levantando contra o Miguel. Pastores, vocês estão perseguindo Miguel e ainda vocês se descrente. Aí a fala de um tal de Fábio, o tal do pastor Júnior Trovão, eles romantizaram dizendo mais ou menos assim: como pode tanta hipocrisia? Enquanto Miguel está pregando, tem filhos de crente fora da igreja. Aí o Júnior Trovão: verdade, olha, eu prefiro que ele seja moldado, lapidado mesmo, mas é preferível ver ele servindo a Deus na igreja do que ele com um fuzil fazendo coisas terríveis. Eu entendi a fala de todo mundo, como eu recebo mensagens, e muitas mensagens mesmo, eu recebo no particular aqui. Agora eu vou dizer para você, é esse o grande perigo. O mesmo risco que um garoto com um fuzil na mão faz na favela, o Miguel está cometendo em cima do público, senhores. O mesmo perigo, o mesmo risco, o mesmo desespero de uma mãe que está orando por um filho que faz dancinha até o chão, igual um tal de Fábio falou, é o risco que esse rapaz está fazendo em cima do púlpito. Eu não sei se ele tem pai, tem mãe, eu acredito que sim, claro, né? Os seus pais. A sua mãe deve estar orando para ele mudar seu conceito de vida. Porque, queridos,
o mesmo risco que esses garotos, tanto da favela ou da dancinha até o chão, ele também está fazendo isso, só que diferente, pior, em cima do púlpito, mentindo, brincando e difamando aquilo que na verdade deveria ser lugar de bênção, de vitória, de prosperidade, pela palavra de Deus, está servindo de palco de circo. Tá entendendo agora por que eu vos falo? E não falo igual menino, nós somos maturidade. Ministério não é coisa de menino. E Hernandes Dias Lopes deixou isso muito claro. São neófitos. Entendeu? E outra coisa, eu vou usar termos aqui para você entender. Ah, mas deixa ele aprender, aí nós seremos usados como cobaias? Faz o seguinte, compra uma passagem aérea e deixa um aprendiz, ele está aprendendo, você vai entregar a sua vida e vai fazer um voo. E quem vai estar pilotando é um menino, ele está aprendendo. Gente, os métodos são diferentes. O grande problema hoje é essa religiosidade barata, falida, esse engano, ok? Aonde mulher se tornou pastora, mulher se tornou bispa e mulher se tornou apóstola. E um monte dessas aí, entendeu? Vem lacrar e dizer, não, mas... Gente... Irmãos, deixar bem claro que hoje, pela manhã, eu fiz aí um tutorial, viu? Eu fiz um vídeo aí, tá aqui no nosso canal aqui, sobre, a pedido de muitos internautas, muitos seguidores, muitas pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho. Pastor Francisco, você não fala mais nada sobre o Ministério Pastoral Feminino? Queridos, aqui no nosso canal tem muitos vídeos que eu falo sobre o Ministério Pastoral. A pergunta hoje, para mim, que eu recebi mais de 42 perguntas. Pastor, mas pastorado feminino é bíblico? Queridos, não é bíblico. Pastorado é uma coisa, pastoreio é outra. Pastoreio, todos nós, jovens, crianças, velhos, idosos, temos que pastorear, que é levar o evangelho. Agora, pastor biblicamente, é outra coisa, é chamado por Deus, é diferenciado. Então, pastorado é um e pastoreio é outro. Eu fiz aqui um vídeo hoje, né, pela manhã, e está aqui no nosso canal, os irmãos podem acompanhar, que está bem detalhado, viu? Não tem dúvida. E é o que o irmão está dizendo bem aqui, ó, na sua falácia, ó. Aonde mulher se tornou pastora, mulher se tornou bispa e mulher se tornou apóstola. E um monte dessas aí, entendeu? Vem lacrar e dizer, não, mas gente, pelo amor de Deus, se ligue, vão estudar Bíblia, entendeu? Seus analfabetos bíblicos. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos crescer como pessoas do reino de Deus. Ninguém está aqui. Eu não faço parte de um complô para derrubar quem já está caído. Entendeu? Escute isso, queridos. Eles interpretam muito mal o texto da Bíblia Sagrada quando fala casa sobre a areia e sobre a rocha. E o próprio texto, por si só, ele é explicativo, ele é pedagógico. Mas se você analisar o que é isso mesmo, não é porque a pessoa construiu uma casa sobre uma rocha, sobre uma pedra. Não é isso, não. É sobre a palavra de Deus. São estruturas, são embasamentos. E aí sabe o que eu vejo? Você tem medo de fazer uma cirurgia, entregar a tua vida na mão de um inexperiente, mas está entregando a tua vida na mão de uma criança e sendo destruída. Esse menino precisa ter uma mamadeira, precisa estudar, ir para um seminário, ser crente de verdade. Ministério não se começa pelo púlpito, gente. Ministério não se começa pela fome e pelo reconhecimento. Ministério se começa no anonimato, entendeu? Aonde o moleque... pelo amor de Jesus, gente. E aí um monte de bobos, entendeu? Querendo de alguma forma convencer nós que prezamos pela Bíblia, pela seriedade, querendo convencer que nós estamos perseguindo, que nós estamos achincalhando, que nós de alguma... Vai criar vergonha, gente. Pastores com barba na cara falando isso. Mulher de pastores, criem vergonha na cara. Uma vergonha, uma discrepância isso. Se coloque no seu lugar. Nós precisamos saber que igreja não é... Escute isso aqui é sério, hein? Igreja é uma instituição séria. Entendeu? Igreja é um lugar sério, para homem sério, para pastores sério. Agora entregar o microfone para ser instruído. Meus irmãos, pelo amor, o que você acha disso? Ok? Compartilha esse vídeo, deixa nos comentários. Irmãos, é muito sério mesmo, né, irmãos? As coisas de Deus é muito séria, né? Deus não se deixa escarnecer, não, gente. Entendeu? A semeadura, ela é um opcional, né? É mesmo? É verdade. A pessoa, eu escolho o que eu quero, né? Fazer, independente da minha escolha, eu vou colher os frutos da minha decisão. Então isso é muito sério o que está acontecendo. Ele falou tudo, esse rapaz bem aqui. Queridos, eu tenho alguns outros vídeos para colocar aqui, mas eu quero estar colocando para vocês quem é que está por detrás de tudo isso, tudo que nós vimos aí nas redes sociais, essas ações, essas repercussões que teve aí sobre esse profeta, esse jovem Miguel. Eu tenho um vídeo aqui que vai estar contando tudo. Eu vou passar aqui alguns vídeos rápidos. Tem também o pronunciamento aqui do pastor Silas Malafaia também, que ele falou a respeito disso. Eu vou colocar também esse vídeo aqui agora, acho que eu vou colocar ele agora. E eu vou deixar por último, que vai ser bomba, o que eu vou passar aqui agora. Por último, vou deixar por último a bomba. Quem está por detrás desse Miguel Oliveira?
Entendeu? Quem é o culpado de tudo? Lembrando, os irmãos, deixar aqui algo só para os irmãos ficarem atentos. Foi manipulado a manipular as pessoas. Tem bomba aí que eu vou deixar para o final. Por final, eu vou deixar a história narrada do Miguel Oliveira. Ele disse que nasceu surdo, né? Surdo, mudo, sem cordas vocais, enfim. E de uma hora para outra começou a falar. Queridos, não desmerecendo, que nós sabemos que Deus ele cura mesmo, né? Que Deus é poderoso. Mas nós vamos saber a realidade, o que está por detrás dos bastidores da história aí do Miguel Oliveira, hein? O falso profeta que caiu. Eu vou soltar esse vídeo aqui, acho que é o vídeo do Silas. Se não for, eu vou achar ele, tá? Mas eu acho que é. O pronunciamento do Silas Malafaia a respeito do jovem Miguel, a queda de Miguel e enfim mais. Vamos aí, irmãos. Aí, irmãos, aqui é o seguinte, esse vídeo aqui, os irmãos vão pegar mais ou menos, eu vou achar o do Silas que eu separei aqui. Esse vídeo aqui, depois do Ministério Público, depois que o Conselho Tutelar foi em cima e dentro de tudo que eu apresentei aqui, proibindo ele das redes sociais, proibindo ele de fazer, enfim, coisas do tipo, esse vídeo aqui, quero que os irmãos entendam que o Miguel Oliveira tinha um sonho desde criança, que era pregar nos Gideões. Dentro de tudo isso que aconteceu, ele teve a ousadia, eu digo que até desobedeceu o Conselho Tutelar e acabou indo nos Gideões. Só que lá no Gideão, ele não foi permitida a entrada dele, ele foi barrado na porta. Miguel Oliveira, o falso profeta, foi barrado na porta dos Gideões. E eu vou soltar esse vídeo aqui, e nas ruas, quando ele desceu do carro, caminhando até o salão ali dos Gideões, ele estava sendo chicoteado, as pessoas estavam chamando ele de falso profeta, e brincando com aquela fala, né? The king, the power, the merit, the best, the smile. E eu vou soltar e os irmãos vão entender, viu? Vou soltar aqui. Vou soltar um pouco, vou soltar só um pouco, porque o vídeo é um pouco comprido, viu, irmãos? Aqui ele está num restaurante e aí cercado de pessoas que estão rindo dele, ó. É forte, né, irmãos? Forte, forte, forte. Acabaram de me avisar aqui que o Off the King, the Power, já chegou no Gideões. Vamos ver se achamos ele. Vamos ver se ele é humilde. O The King, The Power acabou de entrar aqui, cara. Não sei se vão deixar. Ô Miguel! Ô Miguel! O profeta Miguel não quis dar moral pra mim, né? Pastor e deputado federal. Já está no quarto mandato. Inclusive tem um livro extraordinário aqui, ó. Nós tomamos histórias que o céu escreveu em mim. Já levou aos céus Tranquilo. outras coisas experiências. Eu, cabisbaixo, daquele jeito. Eu avisei nos outros vídeos. O Gideões não tá mais naquela época que era. O Miguel Oliveira foi barrado nos Gideões, viu? Não permitiram aí a entrada dele, viu? Casa caiu. Casa caiu. Casa caiu. Poxa. Olha aqui, ó. Os olhos. Pegador, tá vendo? Olha aí o pessoal aí, tudo caçoando dele. The King, The Power, The Best, falso profeta, tudo gritando o nome dele na rua. Elisandro, eu acredito que esse moleque não vai ter paz na escola, né? Tem não. Eu acredito não, né? O que ele fez, ele tirou a paz dele. É mesmo, né? Foi. É verdade, é.
Todo mundo zoando dele, ó, fazendo dele de chacota na rua. Presta atenção, ó. Todo mundo coçando. Saindo do calzone. Mais uma decepção aí na vida do Off the King, infelizmente. O cara simplesmente... O pessoal rindo ali. O cara simplesmente foi barrado, tanto no ginásio quanto no pavilhão. E não entrou, cara. Literalmente foi cancelado dos Gideões. Isso desperta, dá uma pena, né, cara? Porque se você parar para analisar, o sonho dele... O sonho dele era estar nos Gideões. E quando ele consegue vir, olha a situação que o cara se meteu, velho. É lamentável. Deu de Gideões pra mim. Mas quer saber uma coisa, cara? Eu fiquei com dó do Miguel. Queridos, é muito sério isso daí, né? Desde pequeno era o sonho dele, né? O sonho dele era estar nos Gideões. Eu acredito que o Miguel, ele até começou certo, né, Elisandro? Sim. Como tem muita gente também que começa certo nos caminhos do Senhor, mas no meio do caminho se perde, né? A Bíblia fala sobre uma família inteira que se perdeu, né? A Bíblia diz que Terá, né? Deus tinha falado para Terá, né? No livro de Gênesis, que eles fossem até o tal lugar que chamava-se Canaã. Sim. Canaã simbolicamente representa os céus. Mas Terá, ele parou ali na metade do caminho, em uma cidade de Arã. Arã tinha atributos ali que chamaram a atenção ali de Terá, e ele acabou saindo do foco, da presença, né? Acabou saindo do caminho que Deus tinha traçado para ele, que era Canaã, e acabou parando ali em Arã. Assim é para muitos também. Eu creio que, né, Elisandro? Sim. Que o missionário Miguel Oliveira, o profetinha aí, ele até começou bem, porque temos vídeos aqui que ele começou bem, mas pessoas entraram no meio, né, e contribuíram para que ele se afastasse dos caminhos do Senhor. Eu vou soltar mais um vídeo aqui, e depois, logo em seguida, eu vou trazer o vídeo que eu guardei para o final, que é uma bomba. Vai estar contando tudo sobre os bastidores, desde o começo da história do Miguel. Quem está por detrás do Miguel? Quem estava manipulando o Miguel? Esse vídeo aqui que eu vou soltar aqui agora é o pastor dele, o pastor Marcinho. E eu quero avisar os irmãos que aqui no nosso canal aqui, eu fiz um vídeo esses dias desmascarando o pastor do Miguel Oliveira. Falso profeta, mentiroso. Ele fez ali uma entrevista aí a um canal social aí, né? Assembleanos de Valor. Os irmãos podem pesquisar na internet a entrevista do pastor Miguel, do pastor Marcinho do Miguel Oliveira, aos assembleanos de Valor. E ali ele estava se passando como um bom samaritano, dizendo que a igreja sabia, a igreja ajudou, a igreja que fez isso. Mentiroso. E eu desmascarei ele ao vivo aqui no nosso canal. Tá lá, ó, pastor Marcinho, vocês podem entrar no nosso canal que você vai ver. Agora eu quero mostrar para vocês quem é que estava por detrás incentivando o Miguel nessas línguas estranhas. Olha aí, ó. Esse homem aqui, esse vídeo que eu vou mostrar, ele vai estar mostrando o pastor Marcinho, que é o pastor do Miguel, nas suas chacotas, fazendo de chacota e enganando os outros. O vídeo é muito comprido, eu só vou mostrar o começo da falácia do linguajar dele, as famosas línguas estranhas, ou melhor, as falsas línguas estranhas dele. Que é o meu anjo. Ó, presta atenção, ele tá revelando dados dela, tá no Instagram. Lá tem ela de farda militar, lá tem ela indo para Israel, e tem mais uma informação aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Ó, para os irmãos entenderem, esse pastor Marcinho, que é o pastor do Miguel, ele está numa igreja aí pregando, na igreja do Salles também, o pastor Salles, que é outro falso profeta também.
né? Eu tenho um vídeo aqui no canal desmascarando ele também. Enfim, o pastor Marcinho está lá nessa igreja do pastor Salles e de repente ele chama uma policial feminina e ele começa a narrar a história dela. Queridos, na rede social dessa policial, no Instagram dela, tem tudo sobre a vida dela ali registrado. Simplesmente ele foi no Instagram, ou também o pastor Salles também passou o histórico dela, todinha para ele, e ele narra ali perante ela, e ela fica, tipo, perplexa, chega até a cair no chão, irmãos. Esse vídeo está na internet, eu vou soltar aqui, porque eu quero só soltar as línguas estranhas dele, que é muito condizente ali, né, muito com a língua do profeta Miguel. Esse ele está revelando uma mulher, esse aqui é o Marcinho de Carapicuíba, ele está revelando uma mulher que é policial, que os dados dela tá no Instagram. Lá tem ela de fato militar, lá tem ela indo para Israel, e tem mais uma informação aqui que vocês vão ficar de boca aberta, presta atenção. Na tua frente. Meu irmão, o negócio é sério, viu? O negócio é sério, viu, irmão? Informações da mulher aqui, tá vendo? Cotoste é terrebiocam. Avachita, acatoste Informações da mulher aqui, tá vendo? Tá aparecendo. Olha aí, irmãos, olha aí as línguas estranhas dele, ó. Olha aí pra vocês verem. Aqui de lado aqui, foi porque eu borrei pra não ter problema aqui no YouTube, viu? Ocoteste, acatoste, acatafé. Chocotoste é terrebiocam. Avadoquem eminente. Não, peraí, pastor, peraí, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, olha Matilde, ô pastor. Começou, foi afeteste e toque, e tá, e, ô meu. A segunda cia. Fala agora. Ocoteste, acatoste, acatafé. Chocotoste é... A cara caiu. Esse aqui é o pastor Marcinho, viu? O pastor do Miguel, viu? Terrebiocam. Avadoquem eminente. A casa caiu pra ele aí, irmão Frank. É verdade, ele é mala mesmo. Gente, essa é a vigília que teve no ginásio da Portuguesa, que o Marcinho... Sim, irmão Frank, esse pastor aqui é o pastor Marcinho, o pastor do Miguel Oliveira, aquele falso profeta, né? Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixe é, né? Olha aí pra vocês verem. Participou da vigília aqui em São Paulo, Carmelo e o Renan Lopes. Quem é o Marcinho? O pastor... Não divulguei não, irmão Frank. Eu tô acelerando o vídeo, irmão, para chegar nos pontos mais específicos, viu? Tá, itecama nuvite, zona nuke titopacata, itecamatoriatã, adacata Olha aí, irmão, olha. Ananacama no terrede, camatoriatã, adacata titopacata, itecama nuvite, zona nuke paquita, iticatatoque pratacá, Iticatatotatã, maquituque, tacatu, vamos, todo mundo aí. Iticatatoque pratacá, iticatatoque. Cadê vocês aí? Isso aí, vai, né? Aí, coitado. Olha, meu irmão, vamos lá. Vamos lá. Irmãos, é isso aí, você está vendo? Isso aqui é o pastor Marcinho, o pastor do Miguel Oliveira. Então você está vendo de onde surgiu o Miguel, né? Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção, eu vou caçar o vídeo aqui, que é o vídeo que eu guardei para o final. É bomba. Tudo que está por detrás dos bastidores aí do Miguel. Né? Deixa eu só soltar esse vídeo aqui, que eu não soltei ele é muito importante também. Ó. Lembrei, eu achei o vídeo que o Silas Malafaia tá falando um bocado aí do Miguel, viu, Elisador? Sim. Se prepara agora, que tá, ó, de agora em diante o negócio vai ficar sério. Ela vai esquentar. Vai esquentar, vai pegar fogo aqui, ó. Nós estamos ao vivo, direto no estúdio Irmãos em Cristo do podcast, junto com o canal Elisandro Batista, a voz que clama no deserto. O evangélico, o pastor Silas Malafaia, disse que o pastor mirim Miguel Oliveira, que tem 15 anos e se diz profeta, é uma farsa. Para Malafaia, o Miguel é um menino inteligente, mas está sendo usado para enganar as pessoas. A coluna do Paulo Capelli mostrou que o Conselho Tutelar impediu Miguel Oliveira de publicar suas pregações nas redes sociais. O religioso que atua na Assembleia de Deus Avivamento Profético poderá frequentar a igreja e atuar como pastor, mas sem expor publicamente as atividades. E olha, para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, estamos ao vivo com o Felipe Salgado e também com o pastor Silas Malafaia. Boa tarde, pastor. Ó, os irmãos, prestem atenção, aqui é o Silas Malafaia falando a respeito desse assunto do Miguel, a queda dele, né? O que andou acontecendo aí. Os irmãos, prestem bem atenção. Fique que no final tem um vídeo que vai ser bomba.
tudo que está por detrás do Miguel Oliveira, o falso profeta dos últimos tempos. Eu nem vou dizer assim o profeta dos últimos tempos, que vai vir outros ainda, né? E o maior que de todos vai ser o anticristo, mas vamos lá, irmãos. Ó, preste bem atenção aí, ó. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde. Estou aqui com o Felipe Salgado, ele vai conversar com o senhor agora, ele que também é da coluna do Paulo Capelli e trouxe aí sua declaração de hoje. Pastor Silas Malafaia, boa tarde. A coluna do Paulo Capelli, o senhor afirmou que, embora inteligente, o pastor mirim Miguel Oliveira é uma farsa. O senhor poderia dizer o porquê? Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Verdade. Ele não verdade. é pastor. Isso é verdade. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Nem na qualificação bíblica de 1 Timóteo capítulo 3, nem pela igreja. Isso é um ponto muito importante. Ele não é pastor. E por que eu estou dizendo isso? Ele é um garoto inteligente. E eu fico observando, eu sou psicólogo, tenho uma formação, conheço. Esse menino está sendo manipulado por gente adulta. Tá certo? Ele imita o pastor dele. Ele faz uma imitação do pastor dele. Por isso que eu digo que é um garoto inteligente. E está entrando num caminho perigosíssimo, certo? Porque é um caminho que está sustentado por heresia, sustentado por pseudo-espiritualidade. E quando você trabalha com transcendental, isso é, aquilo que está acima do limite da experiência humana, se eu disser para uma pessoa, você está curada, ela tem que estar curada. Olha, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, está curado. Vai lá no médico, traz aqui um atestado que você está curado. Eu creio que Deus cura, eu creio, eu tenho fé e creio. Agora, para fazer essa afirmação de que uma pessoa está curada, de que Deus revelou alguma coisa, então isso tem que se confirmar. É verdade. Porque o mundo espiritual, ele não trabalha no abstrato. Ele se torna ato concreto de atitudes e fatos. Por isso que eu estou dizendo que toda essa história aí desse menino, que é um garoto inteligente, mais um adolescente, e que tem gente grande, adulta por trás, manipulando esse garoto, usando a inteligência, a capacidade dele de perceber o que acontece que mais velhos fazem na igreja, e ele está repetindo. Agora, quando o senhor alega que há uma manipulação por trás do garoto, o senhor acredita que é uma manipulação por parte de pastores da igreja Avivamento Profético ou dos pais do jovem Miguel? Bons feitores profissionais. Eu queria dizer que tem gente faturando. Se são os pais ou o pastor, eu não vou fazer um julgamento. Irmãos, vou deixar bem claro que quando o Silas fala em tem gente faturando, só para os irmãos aqui entender, tem vídeos comprovando aí o que eu vou dizer bem aqui. Esse jovem Miguel, o missionário Elisandro, e os demais ouvintes do canal, ele estava tendo uma agenda por dia. Uma agenda por dia. Eu vou segurar, mas eu não consigo, irmão, porque tem muita coisa que eu quero jogar aqui no ventilador. Esses falsos profetas, esses falsos bispos, falsos pastores, têm que ser desmascarados. Eu não tenho pena não, irmão. Sabe por que eu não tenho pena? Porque ele não tem pena da tua casa. Ele não tem pena da tua família. Ele não tem pena da tua alma. Ele está pouco linchando pela tua alma, pela tua salvação. Ele quer o teu dinheiro. A Bíblia tem eles como lobos devoradores. O próprio Jesus chamou de sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É cemitério, túmulos, que por fora são bonitos, mas por dentro são podres. São podres. Vamos continuar aqui, depois eu vou falar algo aqui. O diretor, certo? Me parece que ele tem pais. Então, se ele tem os pais são responsáveis. Está faturando. Ele estava fazendo uma agenda por dia. Tinha dia que tinha 2 agendas no dia. Ele falou, porque o Conselho Tutelar, o Ministério Público foi para cima. Ele fez um acordo com a escola. Para mim, a escola também ganhou dinheiro nessa. Porque não tem como a escola, a diretora, concordar com isso. Ele falou, eu vou estudar por aplicativo. Não vai dar para mim estudar na presença. Eu vou estudar pelo aplicativo. Me diga uma coisa, quem tem uma agenda por dia, que viaja 2, 3 dias na estrada, quando não vai de avião, tem tempo de estudar, irmãos? Não. Não tem tempo. Por isso que o Ministério Público, o Conselho Tutelar se manifestou.
E eu vou ler, logo depois da fala de Silas, eu vou mostrar dentro da Bíblia que o lugar de criança é na escola bíblica dominical, é de culto de doutrina. Assim era nos antigos, assim era nos tempos passados. Entendeu? Criança tinha um cinturão que andava na sua cintura, que mostrava que ele era um aprendizado de sacerdócio. E hoje em dia, você está entendendo? É do jeito que você está vendo aí, irmão. Mas Deus está derrubando a casa de muitos aí. E eu vou mostrar dentro da Escritura Sagrada que criança, menino, não foi chamado por Deus para estar pregando, não. Tem que aprender primeiro. E não vamos usar o termo que Jesus pregava, que Jesus foi exercer o seu ministério. Ele já tinha mais de 30 anos já. Então não vem com essa não, que pra cima de mim não dá não. Vamos soltar aqui a vinheta, pai. Que cobra para ir nos lugares, tem uma agenda lotada, porque o povo, gente, o povo adora o transcendente. O povo gosta do sobrenatural, daquilo que ele não domina. É verdade, né, mano? Então, as pessoas de má fé exploram isso. E pega um garoto, que é uma coisa que não é comum, um menino, para estar nesse mundo do transcendental. Então, tem grana, tem cachê, tem cobrança, então tem gente adulta por trás. Se é o pai e a mãe, se é o pai ou só a mãe, ou se são eles e o pastor, eu não posso aqui determinar. Mas tem gente grande por trás, com toda e absoluta certeza. E o que ele está dizendo aqui é verdade, irmãos. Eu vou colocar já o último vídeo que vai desmascarar tudo, vai trazer à tona, vai falar tudo que está no oculto, tudo que está escondido. Eu vou tirar o pano, eu vou falar. Eu descobri de fontes próximas ao Miguel, fontes reveladoras, são notícias de última hora que eu vou estar soltando já. E o que o Silas está falando aqui, ó, é tudo que eu vou estar mostrando para vocês sem cortes. O senhor alega que há exploração da fé alheia com finalidade econômica. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que o garoto estaria envolvido nesse caso. O senhor acredita que ele é um garoto mal intencionado ou manipulado? Eu acho que ele é um garoto manipulado. E um garoto inteligente. Porque o glamour, rapaz, se o glamour faz gente grande ficar besta, desculpa a expressão, nariz empinado, se achando que é um garoto. Verdade. É tirar um menino desse, gente, que tá aí, que de uma hora para outra tem mais de 1 milhão de seguidor. De uma hora para outra é notícia em tudo que é lugar. De uma hora para outra tem um monte de convite. Não, isso é um garoto. Ora, se continuar nessa caminhada, vai se tornar um adulto malandro. Aí muda um pouco a configuração. Mas, por enquanto, com certeza, claro, o garoto está inchado. Está achando que é o máximo. Que é um garoto adulto. Irmãos, deixa eu achar o vídeo do final. Eu vou estar lendo o versículo bíblico. Eu quero que os irmãos entendam. Tem vídeo desse rapaz na internet que ele diz assim: eu não sou pastor, não. E ninguém pode ter pastor. Pastor é Jesus. Ninguém pode ter pastor. E ele diz assim: eu não sou pastor, eu sou profeta. Verdade. Irmãos, ó, vou provar. Eu falei que ia provar na Bíblia, né? E eu gosto de mostrar na Bíblia. 1 Timóteo, a carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, eu vou estar lendo, eu vou chegar até ali o versículo que fala sobre o crente sobre a adolescência, né? O pregador mirim, vamos lá. Carta de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó: esta é uma palavra fiel, que se alguém deseja o episcopato, a excelente obra deseja. Vejamos que esse rapaz aqui não desejou nada, ele foi persuadido, induzido a desejar a força, não é mesmo? Sim. Vamos lá. E ele mesmo escolheu o episcopato que ele queria, ele mesmo disse: eu não sou pastor, eu sou profeta. Poxa, que profeta é esse, né, irmão? Vamos lá, vai. Profeta que quase levou os pais para cadeia, profeta que a polícia teve que intervir. É negócio meio contraditório, né? Mas vamos para a Bíblia. Convém, pois, que o bispo seja repreensivo, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos lá, ele não tinha nada de Bíblia, não conhecia nada de Bíblia. Tem vídeo dele aí, falou: eu preguei Bíblia 2 horas. Mentira! 2 horas só de revelação, só de mentira, só de chacota. Palco. Verdade. Vamos lá.
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso. Ele era avarento, o coração dele já estava projetado para o dinheiro. Vamos lá. De topper, ganância. Nem sem falar, né, irmão? Ganancioso ele já era. Orgulhoso também. Mas moderado, não contencioso, não avarento. Essas coisas aqui era tudo qualidade dele, viu? Para os irmãos entenderem. Agora vem cá. Que governe bem a sua própria casa. Miguel ainda era um jovem de 15 anos. O pai tinha problema com vícios de álcool. A mãe tinha certo desequilíbrio. Eu vou estar mostrando aqui o que eu estou dizendo, porque eu não gosto de ficar só nas minhas palavras. Vamos lá, que governe bem a sua própria casa, já não governava mesmo, tendo seus filhos em sujeição, é uma criança, né, irmão? Com toda a modéstia. Modéstia não sabe o que é isso. Tinha a petulância, né, e um orgulho avarento aí. Agora vem cá. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado de governar a igreja? Claro, né, irmão? Ele já não tinha controle de nada, quanto mais da igreja. Vamos lá. Agora eu quero chegar e falar que vem para cá agora. Agora, esse versículo aqui, número 6, eu quero que os irmãos entendam. Preste bem atenção nisso. Você que é pai, deixa seus filhos em cima do altar, pregando o evangelho, você está errado, cara. Você está sendo omisso, e a omissão é pecado. Omissão é pecado, lá em João está, aquele que sabe fazer o que é certo e faz o que é errado, ou em outras versões está aquele que que sabe fazer o que é bem e faz o que é mal, está cometendo pecado. Vamos lá, verso 6 da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, não neófito, a palavra neófito aqui vem de menino, criança, inocente, pequeno, que nesse caso aqui, ó, para que ensoberbecendo-se, qual é o significado dessa palavra? Vou ler bem aqui direitinho, que é a palavra muito comprida, ó. Ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Esse menino se soberbeceu, irmão. Saiu do controle. Perdeu a estribeira, ao ponto de ser caído. A Bíblia diz, irmãos, que os humilhados são exaltados, mas os soberbos são abatidos. Enquanto eu acho o vídeo aqui, o vídeo da bomba final, o missionário Elisandro, ele vai estar dando um recado de todo o seu coração para o missionário Miguel Oliveira, né? Para que ele possa se retratar, reconhecer. Fica à vontade, missionário, mande um recado para esse jovem Miguel e para todos os jovens que estão assistindo aqui esse podcast, enquanto eu acho aqui o vídeo principal, amém? Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, o recado que eu tenho para ti é que você repense tudo o que você fez. Sei que você agiu errado, repense, faz uma análise de tudo que se passou, do começo que você começou até agora, que agora a casa caiu para você, mas você pode repensar o que você fez e tentar fazer diferente. Retratar, né? Retratar, porque você é um menino novo, 14 anos. Eu acredito que se você se arrepender de tudo que fez, mesmo enganando o povo, fazendo como você fez, que isso tudo que você fez foi inaceitável. Foi muito ruim viver enganando. Porque a palavra de Deus fala mesmo, é enganando e sendo enganado. Verdade. Você enganou muitas pessoas, muita gente. Repense o que você fez, se arrependa de tudo que você fez. Volte para Deus, mas para servir Ele verdadeiramente. Serve Ele em espírito, em verdade. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Miguel, para ver se você alcança a tua salvação na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o recado que eu tenho para ti. E também eu acho que é inaceitável, pastora mulher. É inaceitável. Porque tem que ser, é o homem que tem que ser pastor. Dentro da Bíblia não está falando sobre pastora mulher, não. Agora é sobre o homem. Pastora mulher é inaceitável. A mulher tem que ficar calada. Porque a palavra de Deus mesmo fala mesmo que lá em Coríntios, lá em Filipenses também fala que a mulher tem que ficar calada, ouvindo o que o seu esposo vai falar.
é o que eu tenho a dizer sobre, eu falei o profeta Mirim, e que eu tenho a dizer é isso, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. E uma alusão também aí, Pai do Senhor, para o irmão Frank, que está falando que nós vamos comer uma panelada lá na Maria Preta. Vamos lá na Maria Preta, irmão Frank. Deus abençoe a sua vida. É verdade, né, irmãos? Que esse jovem Miguel ele possa se retratar, se humilhar, que isso tudo que ele está passando sirva aí de experiência, né, para que ele não venha cometer mais os mesmos erros, que ele venha estar no centro da vontade de Deus. É muito importante nós prestar também conta que o próprio Deus ele permite muitas coisas, irmão. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, que o próprio Deus vos envia à margem do erro, né, para que creiam na mentira, né? Porque no verso 12 ele diz, porque se desviaram dos caminhos da verdade. Querido, chegou a hora mais esperada, eu vou soltar o vídeo aqui agora, os irmãos prestem atenção, tudo que está por detrás do Miguel, de onde veio, o que surgiu, sobre o pastor dele, sobre a mãe dele. O Miguel não estava sozinho nessa não, irmão. Tinha gente por detrás dele. Tudo que eu soltar aqui vai ser muito forte, é uma bomba. Poucas pessoas sabem. Eu fui buscar na fonte aí, através dos nossos contatos de pessoas próximas, para poder estar apresentando tudo em primeira mão aí para vocês. Eu vou soltar o vídeo, os irmãos prestem bem atenção, a história de Miguel, o antes, o meio e o fim, ao vivo aqui para vocês, aqui, sem cortes. Ele diz que nada que não está no oculto que não seja revelado. O canal do No Entanto, do Paulo, ele investigou profundamente aquele milagre, trabalho magnífico. Dementir para terem lucro. Trabalho magnífico. Vamos para o vídeo. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira e quem está por trás desse menino. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Apresentamos VocêOpina.com. Rafael, meu filho. Como é que tá? Tá tudo bem contigo, meu filho? Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo um menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome? Para você que está chegando bem aqui agora, nós estamos aqui ao vivo, direto do nosso podcast Irmãos em Cristo, aqui trazendo aqui a última notícia bombástica, tudo que está por detrás dos bastidores aí do falso profeta, o Miguel Oliveira, o antes, o meio e o começo, o meio e o fim, tudo que aconteceu. Nós estamos aqui soltando tudo, notícia de primeira mão. Estamos ao vivo aqui no nosso canal Podcast Irmãos em Cristo, junto com o canal Missionário Elisandro Batista, que está aqui do meu lado. Soltando a vinheta, irmãos. Nome: Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mais conhecido na internet como Missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens, contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações.
São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é, de fato, a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Forte, viu? Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor, apesar de toda a sua família, por parte de mãe, ser evangélica. Pois é, isso aí, irmão, ele dizia nos vídeos dele que ele congregou na Deus e Amor, né? E os próprios avós desmascararam, que diz que ele nunca congregou na Deus e Amor. O Miguel, realmente, ele foi um farsário, né? Ele foi feito na mentira, né? Enganando as pessoas bem aí, ó. E hoje eu vou provar tudo aqui nesse vídeo aqui, ó. Sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar, diante de todos, os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes. Você está entendendo? O Miguel, ele era arrastado de igreja em igreja. Ele não tinha uma igreja raiz. Ele nunca congregou. A sua mãe, quando viu que ele poderia dar um final lucrativo, começou a passar de igreja em igreja, indo de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja. Nunca criou uma raiz. Por isso que não tinha conhecimento. Então ele por detrás do Miguel, a mãe do Miguel estava por detrás de tudo. O próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente. E aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status,
ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade para o meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mentiroso, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos... Você sabia, missionário Elisandro, que o Miguel aí ele é só apenas um espelho para muitas coisas que nós estamos vendo aí, né? Sim. Existem muitos pais que estão induzindo seus filhos também no mesmo caminho. Muito. Entendeu? Tem muitos pais hoje em dia, pais cristãos, que eu estou dizendo, que vivem na mentira, né? Vivem na mentira, vivem no engano, e colocam os seus filhos nos altares também, para fazer parte, ou participação, manipulando as suas mentes e levando-os a manipular também a mente das pessoas. É o que mais tem hoje, é pais sem conhecimento bíblico, pais rebeldes, desobedientes, que estão se afastados dos princípios e padrões estabelecidos por Deus, e estão vivendo na mentira. E os filhos seguem o mesmo caminho também. Verdade. Nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza, naquele momento, estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. Verdade. O povo quer a reveladura. Verdade. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é um escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando, na verdade, não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, ele
eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. O pastor Marcinho aí é o pilantra, é o pilantra aí, o pastor do Miguel, que se aproveitou, né? Dessa inocência do Miguel, né? De olho no dinheiro que o Miguel estava arrecadando, né? O pastor Miguel, o pastor Marcinho, eu tô com um vídeo aqui no canal, a qual eu desmascarei ele, viu? Os irmãos podem assistir, viu? Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica. Para você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, você que chegou do nada, esse aqui é um podcast a qual nós estamos trazendo fatos, acontecimentos, relatando aí toda a trajetória do falso profeta Miguel Oliveira, do seu falso pastor e toda a sua família que está por detrás. Então eu estou mostrando os vídeos, nós estamos falando, debatendo sobre o assunto, expondo aí a verdade, porque a verdade sempre aparece, né? E junto aqui no nosso canal está o canal também do missionário Elisandro Batista, viu? Missionário Elisandro Batista aí é uma bênção de Deus, um homem de Deus, a voz que clama no deserto, viu? Verdade. A mãe de Miguel precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse. Desde já também você que quer convidar o missionário Elisandro Batista para poder estar trazendo aí as suas ministrações nas suas igrejas, pode entrar em contato conosco mesmo aqui no nosso comentário, no nosso canal, ou por detrás do telefone, né? Vou deixar aqui um telefone que é o 99 DDD Imperatriz Maranhão, DDD 99, e o número é 98113 7651. Sou pastor do missionário Elisandro Batista, ele está junto conosco. Se você que queira convidar ele, agendando ele aí na sua igreja, pode entrar em contato conosco, ok? Solta a vinheta. Sim, mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast. E já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões, a igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Desde que foi criada, o real já desvalorizou 90%. Muito do que acontece com a nossa moeda é assim. Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Olha aí, ó. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Olha aí, ó. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse Transformer atual, que é o Profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe, não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso.
É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que... Missionário Elisandro, se você fosse mandar um recado para esses pais aí que estão na frente da obra, como seria o recado que você dá a esses pais aí sobre os seus filhos, né? Como os filhos como que os filhos podem... Será que os filhos devem passar por um discipulado, devem passar por um aprendizado? Possa dar um recado para esses pais aí que estão permitindo os seus filhos, né, de qualquer jeito nos altares, debaixo aí de rebeldia, envolvido aí na mentira, no espírito de engano. Qual seria o seu recado para esses pais e para esses filhos? Fique à vontade. O recado que eu tenho é você que tem seu filho, que ensine ele desde pequeno no caminho certo. Um menino de 10, 14, 13 anos, ele tem que ser ensinado. Ele não pode estar pregando sem passar pelo discipulado. Tem que ter disciplina, tem que ter um discipulado, entendeu? Para ensinar, tem que ter um pastorado, tá entendendo? Para poder dar um bom ensinamento para seu filho. Ele não pode estar aprendendo com qualquer pessoa, porque na época que nós vivemos tem muitos falsos profetas, assim como esse daí que ensinou o Miguel a mentir. Então, para que não aconteça isso com seu filho, você tem que ensinar ele no caminho certo da palavra, ensinando ele, lendo as escrituras da palavra de Deus. E o Beiro Rafael Rocha, como é que tá, meu filho? Tá tudo bem? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos continuar aqui. Então, o missionário Elisandro deu um recado aí para vocês que são pais, né? Lembrando que todo filho tem que estar debaixo de um discipulado. Não existe discípulo de Jesus sem discipulado. E não existe discipulado sem doutrina. Né? Tem que ser criado na verdade. Tem que ser fundamentado na verdade. E a palavra é a verdade, né? Vamos estar finalizando aqui a história, né? A história macabra que está por detrás do falso profeta, o Miguel Oliveira, né? Quem estava por detrás? Nós vimos aqui que a mãe dele estava por detrás, né? E passa-se, então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha, e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Isso. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é... Uma criança nessa idade, ele não responde por si. Ele tem que ter um mentor. Toda criança cristã tem que ter um mentor. Quem que é o mentor? Aquele que ensina, um líder espiritual, um pastor, um pastorado. Toda criança tem que estar debaixo de um pastorado. Não, entendeu? Tem que estar debaixo de uma disciplina para poder aprender, para poder pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo é muito sério. E a maior prova que Deus ele não se deixa escarnecer. Esse jovem estava na internet fazendo chacota do Evangelho, falando em falsas línguas, dizendo que via anjo, a qual nunca viu anjo. Pela Bíblia Sagrada, todos os homens de Deus que viram anjo caíram por terra de medo. Verdade. Não ergueva sua cabeça. Agora me chama a atenção que esse falso profeta, o jovem Miguel, toda hora ele via anjo, como eu estou vendo o missionário Elisandro. Verdade. Isso não tem base bíblica. Homens aqui da Bíblia, quando viram anjo, de medo caíram por terra. Então era muita contradição às escrituras sagradas, não é mesmo? É uma mentira, é um engano. Só que ele gosta, ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama,
do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo. É interessante, né, irmãos? Nós estamos vendo aí um rapaz bem aí, ó, que comentou aí no vídeo bem aí, né? Dizendo que eu sou um falso profeta. Eu sou bem casado, tenho um ministério pastoral há mais de 20 anos, sigo à risca as Sagradas Escrituras, meu testemunho ele é coerente com a Escritura Sagrada, o meu fundamento é na Palavra de Deus, não nego a verdade, não distorço a Palavra de Deus. Essa geração, que nem você viu aí, desse jovem que se levantou contra a minha pessoa, aí é uma geração caída, uma geração que não tem líder espiritual, uma geração que vem de ministérios caídos, sem base bíblica. Então é o que nós vemos bem aí, ó. Felizmente que Deus possa tratar essa geração bem aí. É de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor? Você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. É agora que o pastor do Miguel, o pastor Marcinho, entra em cena. Quando ele viu que o Miguel estava dando repercussão, que ele abriu as portas da igreja dele. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja. Eu vou fazer um curso gratuito sobre anúncios online, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ganhar 10 mil reais por mês com esse trabalho. Só que um monte de gente vive comentando nos meus anúncios que eu não vou ensinar nada. Porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Sabe o que é interessante, irmão? Esse jovem bem aí que nós fomos obrigados a excluir ele do canal, ele é um jovem que passou por aqui, né? E eu estendi as mãos para ele, abri a porta aqui da casa para ele, orientei ele de acordo com as escrituras sagradas, falei do posicionamento errôneo que era a vida dele, né? Mostrei que ele tinha que sair da mentira, né? Tinha que ser verdadeiro, né? Tinha que ser uma pessoa que andasse nas escrituras sagradas. Fiz tudo para ele aqui, passei dias estudando, ajudando ele, e ele paga com a ingratidão aí, né? Com essa vergonha. Isso mostra de onde vem, né? O discipulado que ele está tendo. É triste, né? Mas que ele possa também se retratar também e olhar para o Miguel Oliveira, que ele defendeu muito esse Miguel Oliveira, né? E Deus é tão maravilhoso com a gente, porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser envergonhado nem confundido. Então esse jovem bem aí, eu não vou falar o nome dele, que é uma questão de ética pastoral, mas esse jovem que
se manifestou aí no canal, é um jovem que aplaudia e batia a palma para esse jovem Miguel Oliveira. E hoje está aí testemunhando a queda, né? E vendo aí o que Deus faz, né? O que Deus faz? Deus, ele abate todo aquele que se exalta. Então que você possa seguir o exemplo, né? E se retratar também, porque a palavra do Senhor diz, ai daquele, né? Que tocar no ungido de Deus. Então as consequências, ela vem. Miguel também tocou muito nos ungidos de Deus. Miguel Oliveira tocava muito em pastores também. E é interessante nós olharmos, salientarmos isso, que a cobrança veio muito rápido para o Miguel Oliveira. Que nós possamos refletir, né? Você que gosta de confrontar um pastor, né? Você que gosta de confrontar um mestre, um escolhido por Deus, tome muito cuidado, né? Porque a Bíblia diz que não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Verdade. Entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e alocar cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. O amor ao dinheiro, né? Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou a furar a bolha? Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas. E começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É um médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores, a mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. A mentira aí. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui, aí depois ele jogou o meme, né? O Off the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Não existe. Cadê o laudo, cara? Não existe. Era mentira. Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, porque ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Aí, ó. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. É verdade. Então, ela criou esse personagem
como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Me perdoa, Pai. Tentei. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no público. Como que é, viu? Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Olha aí, ó. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Olha aí, ó. Esta ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois ela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Olha aí, ó. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Profeta. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que talvez decepcione. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado. Irmãos, vou deixar algo bem claro, que a família, da parte dos avós, contribuíram também para essa denúncia aí do Miguel Oliveira, que estava ausente das escolas, estava sendo usado aí pelos seus próprios pais, sendo usado pelo seu próprio pastor, por causa de fins lucrativos. E eu digo mais ainda, nós também aqui, a Assembleia de Deus também, eu como pastor aqui, e muitos outros pastores também entramos também em denúncia. Nós também denunciamos. Eu denunciei várias vezes em meio às minhas lives. Cadê o conselho tutelar que não se pronunciou ainda? Cadê o conselho tutelar? Cadê o Ministério Público? Cadê as autoridades? Para que vocês venham entender, o Miguel Oliveira tinha live dele aí no Instagram pedindo pix para as pessoas, dizendo que era para resgatar as crianças que estavam presas nos tráficos dos traficantes do Rio de Janeiro, a qual não condiz com a hierarquia do tráfico, porque o traficante ali, o criminoso ali, eles persevera muito ali a questão mulher e criança. E ele estava enganando as pessoas, dizendo que era para tirar as crianças do tráfico, mentindo. E isso era um caso de polícia. Porque se eu, como pastor, eu vou usar de uma rede social ou de algum órgão, que seja igreja, ou qualquer outro órgão, para arrancar, usufruir de benefícios, eu tenho que ter uma ONG. Aquele dinheiro que eu estou pedindo, aquela minha promessa, ela tem que estar sendo destinada a uma ONG. Se não contém essa ONG, é charlatanismo, é falsidade ideológica. Isso é crime, irmãos. Então, por detrás aí tinha crime. A polícia se manifestou, o crime organizado também se manifestou, o Ministério Público veio, a igreja do Miguel não, os pais do Miguel não. Até então, o Ministério Público se manifestou e também se manifestou o Conselho Tutelar. Então, nós também aqui do nosso canal, nós denunciamos sim, eu denunciei e pedi cobrança ao Ministério Público e também aí ao Conselho Tutelar. E isso sirva de exemplo, né, missionário Elisandro? Verdade. Tem muitas crianças aí também, tem muitos pais omissos, tem crianças aí que também estão no charlatanismo, sendo induzidos, sendo manipulados pelos seus pais. O Miguel aí não é o único, não. Que a casa possa cair para todos, como eu disse aqui no canal, que o mesmo pau que dá em Chico também dá em Francisco. Eu vou terminar aqui com um vídeo e nós vamos encerrar aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, você que vai nos assistir.
né? Deixamos vários recados aqui no nosso canal, nosso podcast, durante os nossos vídeos. Quase 2 horas de podcast, foi uma maravilha, foi um podcast maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu falei tudo que tinha que falar, expus a verdade e mostrei mesmo a mentira. Então deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva e seja membro aqui do nosso canal. O meu canal é @pastorfranprofético. E também eu quero agradecer também ao missionário Elisandro, que está conosco aqui, né? O missionário Elisandro Batista, que está aqui conosco. Ele também vai deixar também os seus agradecimentos também, né? E o seu link também. E se inscreva no canal dele. Eu quero convidar aqui a todos os meus inscritos, seguidores, que possam estar inscrevendo no canal do missionário Elisandro. Ajude o canal dele a crescer também, assim como o nosso também. Ajude também, que nós possamos crescer juntos, irmão, na graça e no conhecimento. O missionário Elisandro vai deixar a toda a galera aí do canal do missionário Elisandro um forte abraço em vocês. O missionário Elisandro vai estar trazendo aí as saudações finais e no final eu vou estar soltando aí o The King, The Power, The Matter, The Best, The Smile. Fica na paz. Quero agradecer a todos vocês que estavam na live, assistindo a live, por eu estar aqui. Estou aqui com o pastor Francisco. Agradeço a todos, que Deus possa abençoar a vida de todos. Aqui no nosso canal nós crescemos juntos na graça e no conhecimento. O link para o meu canal é missionário Elisandro Batista @17E. Não se esqueça de estar aí se inscrevendo no canal para dar uma força, fortalecer o canal. Que Deus possa abençoar todos vocês. É isso aí, vamos soltar aqui, vamos encerrar nossa live. Um abraço para você, fica com... Um abração para todos vocês, um abração. Of the King, the power, the Eu tô falando of the King é pra mim, não é pra você não. Mas quem é esse que é the King, the power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Of the King, the power, the man, the best, the King, the fairy was mine. O profeta Miguel Oliveira uma vez disse que nasceu surdo e mudo, sem as cordas vocais e etc. Pode confiar, até que ele simplesmente olhou